Oi, gente, boa noite, tudo bem? Luciano, acho que já chegou aí. Olá, tudo bem? Vão chegando. Luciano, já vou aceitar aqui a sua solicitação que nós bom, hein? Boa noite, pessoal, vão chegando aí. Luciano, já aceitei aqui, vamos ver. E aí, rapaz, tudo Tudo bem? bem? Como é que você tá? Tudo jóia, tudo em ordem Caramba, São Paulo também. tá caindo toda a água do mundo agora. Verdade? É, muita Vamos torcer chuva. para não cair a internet e a Vamos torcer, eu energia, tô aqui então, né? rezando pra não cair a internet. Não, não vai cair, não. Hoje o papo é bom, não pode cair, tem que ficar aí, Luciano. E aí, bem, Incrível. Por trabalhando enquanto, muito? caramba, parece que essa história de pandemia tá deixando a gente louco, né? Então, Não, mas é incrível. mas vamos trabalhando, né, Luciano? Vamos E a gente trabalhando, vai, é. é, Não vamos posso fazendo a reclamar, nossa não. parte. É, viu? Eu, antes de mais nada, eu vou pedir para a gente, de novo, né, para você se apresentar. Eu vou me apresentar, pedir para você se apresentar, que tem um pessoal chegando agora. Eu até compartilhei várias Uhum, vezes a semana passada, essa semana, as outras duas lives, né, que a gente fez, que foram uhum. um sucesso, né? Eu sempre compartilho elas e sempre vale a pena, né, ver de novo. Mas aí eu vou pedir para a gente se apresentar e depois a gente bate esse papo. Espero que o pessoal goste. Eu vou deixar gravado. Muita gente perguntou se ia ficar gravado, porque não ia conseguir ver agora ao vivo, né? Uhum. Vou deixar gravado para depois poderem assistir com calma. E aí o pessoal que já está chegando pode mandar aviãozinho aí para as amigas, para os amigos, para os filhinhos da mamãe, para as filhinhas da mamãe. Bora chamar marido, esposa, todo mundo para ouvir essa live hoje, né? E aí depois, Luciano, depois você me fala, você quer que eu tire um pouco os comentários no início para você fazer a introdução? E aí depois eu devolvo os comentários para as perguntas. Aí você me fala como que você quer, Não, como tranquilo, você deixa os comentários aí, não tem pode problema. deixar no seu É rosto, não bom que tem problema. tapa a minha cara feia, não tem problema. Tá bom. Gente, então assim, ó, boa noite para quem está chegando agora e ainda não me conhece. Eu sou a Márcia Benevides, eu sou psicóloga comportamental, sou terapeuta de casais, sou terapeuta sexual, trabalho com grupos femininos de terapia sexual, com casais em terapia sexual ou na terapia individual, né? As questões da sexualidade. Eu conheci o trabalho do Luciano, acho que faz aí exatos 3 anos, pelo que o Facebook Tempão nos já, né? recordou, É. né? Através de uma pessoa muito querida, que foi constelar com o Luciano e falou, Márcia, vamos junto para você ver como funciona, né? Era uma paciente minha na época. Eu já falei isso nas outras lives, me apaixonei pelo trabalho do Luciano, é um trabalho que eu respeito muito, que eu vejo resultados. Bom, ele sabe, né, Luciano? Todo mês tem alguém, todo mês, enfim, de tempos em tempos Aham, eu mando alguém aham. ali constelar. Constelei com ele, meu pai constelou com ele, então é uma pessoa que eu super confio para a gente falar desse tema. E já tem aí algumas situações de constelação que eu acompanhei aqui virtualmente, o Luciano constelando lá com a pessoa no presencial e eu por vídeo, e a gente brinca sobre o filhinho da mamãe, né? Uhum. E aí, da última vez, a brincadeira ficou séria, né? A brincadeira foi, Luciano, acho que esse é um tema legal para a gente falar numa live. E ele, como sempre, topou, então estamos aqui para isso. Luciano, eu vou pedir para você se apresentar aí para o pessoal que ainda não te conhece, não conhece o seu trabalho. E bora contar para gente o que esse filhinho da mamãe, essa filhinha da mamãe tem aí? Esse tema, ele é incrível, porque ele retrata muito a realidade de muitos homens e mulheres que não conseguiram, de alguma forma, cortar o cordão umbilical, né? Não só com a mãe, mas com o pai também, Uhum. nesse movimento de que lugar que se encontra, né? É um tema que, uau, as pessoas, elas se identificam muito porque quando a gente fala de pensamento sistêmico, a gente fala de constelações familiares, por exemplo, a gente está falando de histórias da vida real. Uhum. A gente está falando daquilo que é o nosso dia a dia. A gente aprendeu a ser da forma como a gente é, né? E é por isso que a gente faz terapia, busca cursos de autodesenvolvimento para descobrir, de fato, quem eu sou, né? Qual é o meu lugar. E um dos grandes propósitos, digamos assim, dessa abordagem é justamente te proporcionar a consciência do seu lugar. E geralmente estamos fora do lugar. Uhum. Eu sou o Luciano, neuropsicólogo, atuo como treinador de constelações, de coach, de hipnose ericksoniana
Adoro essa área de comportamento humano, adoro falar sobre a psique, esse movimento daquilo que são comportamentos, crenças limitantes, que estabelecem muitas vezes verdades para a gente e que, na realidade, não passam apenas de lealdades, e essas lealdades elas são, por um tempo, imprescindíveis para que a gente possa crescer, mas chega um momento que a gente precisa romper com elas. E romper com elas, muitas vezes, faz com que a gente não rompa, simplesmente não vai romper com elas, porque são muitas crenças enraizadas que impedem o fluxo de sermos nós mesmos, né? E nós temos uma dificuldade muito grande de sermos nós. A gente é qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer crença, menos nós mesmos. Achamos que estamos por cima da carne seca, mas na realidade estamos só reproduzindo uma história, né? E na minha experiência, e como filhinho da mamãe também, eu sou um nato filho da mamãe. Quando eu olho para um outro filho da mamãe, eu já reconheço de cara, porque eu passei muito tempo da minha vida tentando compreender algumas dinâmicas minhas, né? Dinâmicas como a minha dificuldade de estar presente na vida, a minha dificuldade de me relacionar afetivamente, a minha dificuldade com aspecto financeiro, a minha dificuldade com prosperidade. E esses movimentos faziam com que eu buscasse possibilidade de compreender isso, mas eu não, pelas vias tradicionais aonde eu busquei, eu não encontrei respostas, né? E isso chegou um momento que eu falei assim, galera, vamos me levar de volta, porque não está dando mais certo, as coisas não estão fluindo da forma como foi combinado, vocês me abandonaram, então manda a nave vir me pegar de volta, porque cansei dessa brincadeira. Cansei dessa brincadeira de ser filhinho da mamãe, né? Então, esses movimentos impeditivos, eles são incríveis, porque é impressionante como um filhinho da mamãe, principalmente o filhinho da mamãe, ele se apaixona, ele não consegue amar. Ele simplesmente vive paixões, e paixões repentinas, paixões temporárias, porque a paixão é um aspecto biológico temporário, né? Porque o ato de dar um próximo passo, ele se torna muitas vezes impossível, porque ele tem um movimento ainda interrompido com a função mãe. É como se ele não tivesse conseguido romper de forma harmônica com essa mãe, não conseguisse ter essa possibilidade de dizer chega, né? Esse movimento dessa mãe muito castradora, muito dominadora, ou até vitimizada também, é uma polaridade do campo, né? Dessa característica do filhinho da mamãe. Tem muitos filhos da mamãe que olham para a mamãe como uma vítima, como se fosse uma criança, e de alguma forma estabelece esse movimento de tomar essa mulher como se fosse o pai dela. Isso faz com que a gente saia do nosso lugar, efetivamente, e não consiga ser nós. Ou seja, somos qualquer coisa, somos o marido da mamãe, somos o pai da mamãe, mas essa terminologia filhinho da mamãe, ela é só uma metáfora para poder falar a lealdade, porque na realidade não somos filhinhos da mamãe, nós somos o marido da mamãe, ou somos o pai da mamãe, ou qualquer coisa parecida, né? Por um movimento de lealdade mesmo profunda. E quando eu não consigo estabelecer esse campo de romper, ou até consigo romper, mas vou romper de forma muito brusca os laços com a mãe, eu vou virar um eterno Dom Juan, um eterno apaixonado. Eu vou buscar no mundo as mulheres, de uma forma geral, é uma dinâmica, né? Eu vou buscar no mundo as mulheres, eu vou trair mulheres, ou vou simplesmente ficar do lado da mamãe, eu não vou conseguir me relacionar, porque isso estabelece um processo incrível de dor profunda desse filho, porque ele não consegue estabelecer um movimento de dar um próximo passo, e todo filhinho da mamãe tem dificuldade com o dinheiro, tem dificuldade com prosperidade, tem dificuldade com trabalho também, né? Então, assim, são muitas as dinâmicas que a gente pode desenvolver estando nesse lugar. Isso é o que eu chamo de ser um filhinho da mamãe, é um ato de amor. Só que é um amor infantil, né? É um amor que estabelece, por mais que a gente tenha um diploma, um trabalho, a gente está conectado de forma infantil a um amor infantil. E a gente só consegue romper esse campo de experiência quando eu me torno adulto.
mas não é adulto de cronicidade de idade, né? Mas é o adulto das emoções. E quando eu me torno esse adulto, aí sim eu consigo olhar para essa mulher e dizer para ela: mãe, mãe, gratidão por tudo, eu preciso seguir a minha vida, por favor, me abençoe, né? Pega a sua própria tesoura, não dá para ela cortar, porque senão ela vai esconder a tesoura. Então pegue você mesmo a tesoura e corte o cordão, ou corte você, porque se depender dela, ela não vai cortar. E é justamente aí que a gente precisa tomar consciência, porque quanto mais a gente tenta, de alguma forma, salvar essa mãe, ou se manter debaixo das asas dessa mãe, mais eu enfraqueço, mais ela permanece na dinâmica. Então, se eu não tomar a iniciativa de pegar a tesoura e cortar o cordão umbilical, eu permaneço dentro de uma dinâmica que é uma lealdade invisível, que é um amor cego, que é algo sem criatividade nenhuma, né? Porque eu sempre falo assim, é sem criatividade, porque a gente não consegue estabelecer esse movimento da possibilidade de olhar para perspectivas diferentes e ir materializar. Eu até tem pessoas que eu conheço, que são filhinhos da mamãe, que têm essa possibilidade, eles planejam, eles geram um processo de ter boas ideias. Ele até dá o primeiro passo, mas depois ele volta para casa. Ele volta para casa no sentido assim, volta para a dinâmica, né? Volta para o processo de dinâmica, de dor. Porque dentro do inconsciente dele, ele diz: se eu for seguir a minha vida, se eu for viver a minha história de amor, se eu for prosperar, como aquela que me deu a vida vai ficar? Tem culpa, né, Luciano? É um processo de culpa muito grande. É a sensação também de traição. Como que eu vou estabelecer um movimento de deixar aquela que me criou, né? E tem muitos filhinhos da mamãe que têm características interessantes, que são de mulheres separadas, que excluem o masculino e que esse menino simplesmente cresce no lugar do pai ou no lugar do pai, e ele muitas vezes pode gerar um movimento de conflito com essa mãe, porque ele está também representando dentro do inconsciente sistêmico a dor do masculino, ele carrega a dor do masculino no corpo dele, e pode gerar também um conflito na direção da mãe, ou vai olhar para o masculino, gerando um processo de carregar as emoções da mãe. Ou seja, quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para o masculino, eu estabeleço um processo de olhar e sentir a mesma coisa que a minha mãe sente e a forma como ela olha. Então, perceba que a gente fica com duas algemas, né? Não é nenhuma algema, é uma algema nas mãos, outra algema nos pés. Porque a gente não consegue mexer as mãos e não consegue mexer os pés, isso paralisa, né? E características básicas, gastrite, prisão de ventre, ansiedade, depressão, ejaculação precoce, não ereção, são características de filhinhos da mamãe. Isso é muito forte, digamos assim, como aspectos sintomáticos, né? E engraçado, a filhinha do papai, ela tem uma dinâmica diferente. Elas geralmente ganham dinheiro. Olha lá, a Ju está até perguntando se as meninas podem se tornar filhinha da mamãe, né? Ou se a filhinha é sempre do papai. A Ju que está perguntando. Então, eu vou falar sobre isso. A filhinha do papai, ela ganha dinheiro. Mas o que acontece? Ela não consegue estar disponível, assim como o filhinho da mamãe não consegue estar disponível para um relacionamento. Então se torna um trio de indisponíveis, muitas vezes, né? É uma triangulação de indisponíveis, onde você tem a filhinha do papai casado com um homem e ela casada com esse pai. É uma triangulação. E dinâmica, por exemplo, por mais que esse homem dê para essa mulher, né, nunca é o suficiente, porque tem um pai que é uma referência muito forte no campo dela. Então ele vai dar o último fio de cabelo para ela e não vai ser o suficiente para ela. Então essa é uma dinâmica bem legal, porque é muito comum, digamos assim, né? Um bom relacionamento afetivo acontece quando a filhinha é filhinha da mamãe.
E quando o filhinho é filhinho do papai, a probabilidade dessas relações darem mais certo do que o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, ela é infinitamente maior. É mais saudável, inclusive, o processo. Mesmo que essa filhinha da mamãe tenha dinâmicas com a mãe, né? Ela geralmente está no lugar da avó, ela geralmente toma essa mãe como uma referência profunda, ela geralmente carrega a dor dessa mãe, especificamente, ou exclui essa mãe, também existe essa possibilidade, porque quando a gente fala em pensamento sistêmico e constelação, a gente está sempre falando em uma balança de dois lados, né? Ou seja, é sempre uma polaridade, que a gente fala de excesso ou escassez de uma experiência, de uma emoção, e isso vai gerando um nível de desequilíbrio no processo da experiência, né? Então, filhinha da mamãe e filhinho do papai tem a probabilidade mais saudável para um relacionamento afetivo. Não quer dizer que vai dar certo. Né? Não quer dizer que vai dar certo. A Regiane já colocou ali e ferrou. Ferrou tudo. Né? Eu falei, gente, põe os neurônios para fritar, que aí a gente já começa. Caraca, onde eu me enquadro nessa brincadeira? Né? Luciano, depois, gente, eu estou vendo a Cris, a Gisele fizeram umas perguntas, daqui a pouco eu trago as perguntas para interromper aí a linha de raciocínio, né? Mas é bem legal isso que você está falando, e como na prática as pessoas não percebem, né, Luciano? Não se dão uma conta. Coisa, aquilo que você falou do inconsciente, não se dão conta. Quando a gente vai trazer, eu vou fazer, viu, gente, um curso de formação com o Luciano, tô lá na turma, só esperando a pandemia dar uma trégua, né, Luciano? Já tô lá na turma matriculada bonitinho. Mas quando eu trago na sessão de terapia essa questão da relação com o pai, com a mãe, me conta um pouco mais sobre, ainda tem aquela estranheza do não, mas o meu problema é com a minha esposa, o meu problema é com o meu marido, né? Não tem problema lá com a relação. E sempre tem, né, Luciano? Sempre tem problema com a relação. É interessante porque o pensamento sistêmico, ele fala que quando você constitui um novo sistema, né? E constituir um novo sistema significa quando você gera um terceiro aspecto, ou seja, você tem, por exemplo, uma mulher, um homem que gera um filho. Né? Isso é constituir um novo sistema totalmente. E constituir um sistema parcialmente é quando você não tem filhos, por exemplo. Né? É a constituição de um novo sistema parcial ou de um novo sistema total, que é com filhos. E quando você constitui um novo sistema com filhos especificamente, aquele sistema passa a ter muito mais força do que o sistema a qual você era filho do teu pai e da tua mãe. Só que tem um detalhe. Para muita gente, o fato da não disponibilidade especificamente para estar dentro de um relacionamento afetivo homem-mulher, né, vem por essas lealdades que são geradas desde pequenininho, onde você simplesmente aprende por um movimento de referência da própria experiência, sem tomar consciência do aspecto cognitivo. Né? A gente não tem ainda de 0 a 7 anos, mais ou menos 0 a 6 anos, o aspecto cognitivo, ou seja, o cérebro, a parte do córtex, a parte do neocórtex, desenvolvida. A área da linguagem, a área da cognição desenvolvida. Você tem a área do cérebro reptiliano, do cérebro mamífero, porque tem a ver com o aspecto de sobrevivência, e ela está ali no processo da sobrevivência, experimentando ainda essa conexão simbiótica ainda com a mãe. Né? Ela se sente ainda como se fosse um pedaço, até os 3 anos de idade, mais ou menos, é como se ela fosse um pedaço. Eu sou um pedaço que saí de dentro da mamãe. Né? Então, assim, é todo um conceito de experiência de conexão muito forte com esse campo da experiência. Né? E para um filhinho romper com esse movimento é muito difícil, às vezes. Ele precisa buscar ajuda dos universitários, ele precisa ter muito foco, porque ele falta energia, ele falta força de vontade, ele falta foco, ele falta atenção, ele tem dificuldade de empreender, ele tem dificuldade de olhar para o futuro. Por quê? Porque ele acaba excluindo a força do masculino. E é o masculino que conduz o filho e a filha para o mundo. Né? É quem mostra as perspectivas, as oportunidades e tudo aquilo que faz com que ele possa desbravar o mundo. Né? Quando essa força não está interiorizada, integrada,
Ele vai fazer uma faculdade, vai sair, vai entrar de novo em outra faculdade, vai sair. Ele vai fazer um curso de inglês, vai sair. São pessoas que têm uma característica de auto-boicote muito grande, porque elas vão, mas puxam freio de mão no meio do caminho e voltam para o ninho, né? E a filhinha do papai, não. A filhinha do papai, olha que interessante, ela tem uma característica interessante. Ela é conectada de forma muito profunda ao pai, ela constitui família, ganha geralmente mais do que o marido, porque ela produz, ela tem essa força para produzir mais. Ela é muito focada numa estruturação familiar, ela tem essa força para isso, mas não está disponível também. Porque Não a tá alma 100%. dela não está 100%. A alma dela está simplesmente leal àquilo que é essa força desse pai, né? E é louco, porque quando uma menina, por exemplo, se conecta ao pai, ela se torna concorrente da mãe, muitas vezes. Porque essa mãe, se tiver um irmão, por exemplo, a mãe vai olhar para o filho homem, o pai olha para a filha mulher. E essa filha mulher vai substituir, né? Essa filhinha do papai, ela vai substituir inconscientemente o lugar da mãe. O pai vai elogiar a filha, vai ouvir a filha e vai andar com a cruz assim na direção da mãe. Né? Então, observa o quanto essas Lascou de imagens... novo. O povo só está se lascando aí. Meu pai já está identificando as histórias, mas olha, papai, muita terapia para a gente cortar esse cordão e sair desse lugar, né? Olha lá, o Luciano está usando. Ana já pôs o vixe, Regi já levantou a mão, Gi já se lascou também. Ó, tá assida. Eu rio muito porque você sabe que isso é um posicionamento da criança, né? Quando fala assim, lascou, tipo, Lascou. E aí? Né? Para não falar outra coisa, lascou. Mas é a criança dizendo assim, caramba, o que é que eu faço agora, né? De que forma que eu posso reagir a não estar mais nesse lugar, né? E as filhinhas do papai têm outra característica, elas buscam terapia. Elas buscam terapia para salvar o casamento. Né? Elas buscam terapia para salvar o casamento, para salvar a família. Mas, na realidade, ela está tentando salvar, através da família atual dela, aquilo que está desestruturado na referência de pai e mãe. Exato. Entende? Exatamente. É Olha lá, louco, Lobato né? está perguntando e agora? É isso. Ó. O Luciano está falando bem agora. Ela disse que chegou bem na hora. Ela está perguntando e agora? É isso, né, Luciano? Então, esse movimento é incrível porque ele traz... a psicologia como um todo, ela é incrível, né? Porque ela traz esse olhar muito pontual. E o trabalho que eu desenvolvo, Márcia, você me conhece um pouco, eu chamo de matemática sistêmica. E a matemática sistêmica, para mim, dentro do campo das relações, ela é exata e inexata, assim como a própria matemática, né? Eu sempre fui um aluno péssimo em matemática, horrível, sempre passava raspando assim, né? Pescava pra caramba em matemática, mas eu aprendi a olhar especificamente para como que eu me relaciono com o mundo, né? Com as pessoas de uma forma geral. Então eu aprendi a me perceber antes de perceber o outro. Eu aprendi a sentir no meu corpo antes de pensar. O que a informação e a comunicação do outro está tentando me acessar, né? Então eu vou sentir no meu corpo que parte do meu corpo que está gerando uma ressonância ou está gerando um movimento de afastamento, né? E aí eu comecei a perceber o quanto... a primeira vez que eu fiz uma constelação, eu olhei para aquilo tudo e falei assim, isso não pode estar acontecendo, isso aqui é brincadeira. Como é que isso está mostrando a minha dor em relação ao movimento de não conseguir dizer não para minha mãe? Para você ter ideia, uma vez eu cheguei de viagem e minha mãe olhou para mim e falou assim, filho, ela não me deu bom dia, não me deu boa tarde, não me deu nada. Olhou para mim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Filho, é o seguinte, a nossa televisão, a minha do seu pai, queimou. E a gente está querendo uma de presente de tela plana. Assim mesmo, naquela época que estava, né, tela plana, blá. Eu, na hora, eu fiquei parado. E na mesma hora que eu fiquei parado, eu falei assim, mas mãe, na minha casa não tem nem televisão, porque eu não gosto de assistir televisão, né? Eu gosto de assistir no canal fechado. Na época não tinha televisão, não gostava de televisão. Na minha casa não tem televisão, você quer uma televisão de tela plana?
Aí ela simplesmente fez assim com a cabeça. Uhum. Abaixou a cabeça, aquele biquinho de criança, né, que eu não entendi o que Uhum. era. E aí aquela dor de culpa profunda fez com que eu saísse na mesma hora, largasse a mala lá, saísse na mesma hora e voltasse com a televisão de tela plana para dar para ela, Uhum. né? Para vê-la sorrir, para vê-la simplesmente estabelecendo um novo significado para que ela pudesse me olhar. Essa era a Uhum. intenção, né? Para que ela me olhasse não como o pai dela ou como o meu pai especificamente, né? Mas como um movimento de filho. E é por isso que a gente faz o que faz. Tanto o filhinho da mamãe quanto a filhinha do papai faz o que faz porque quer ser reconhecido, reconhecida do lugar de filho, né? E quando eu me proponho essencialmente a passar por um processo de autodesenvolvimento, seja em que condição for, mas que para mim não tem outra possibilidade de vacina que não seja autodesenvolvimento pessoal, é a melhor Uhum. vacina que existe. E quando você passa por esse processo de autodesenvolvimento pessoal, você começa a tomar consciência de que você está no lugar errado, de que você está ocupando e fazendo, tendo movimentos e fazendo coisas que não são sua responsabilidade. E que você está gerando excesso em alguns movimentos, escassez em outros movimentos, e que isso estabelece um campo de não fluidez, um campo de dúvida, um campo de incerteza, né? Porque o filhinho da mamãe, ele tem um movimento de muita dúvida, de muita incerteza. A filhinha do papai, ela tem muita certeza no que ela faz, ela não tem dúvida, ela não tem medo, porque ela tem essa força, simplesmente vai, bota a mão e materializa. Só que muitas vezes ela vira um trator, ela passa por cima do masculino, ela vai trair homens que são mais fracos, ela vai trair homens que são manipulados no campo da experiência, né? Ela vai trair homens onde ela vai ditar como fazer, o que fazer, e aí ela vem depois para a terapia, Márcia, reclamando que o homem não faz nada, que o homem não tem ereção, que o homem não tem Não toma ejaculação precoce, iniciativa. não olha para mim, não toma iniciativa, não está produzindo, não está contribuindo em nada. Aí eu pergunto para ela, no final da fala dela, você deixa ele fazer Precisa. alguma coisa? Uhum. Né? Porque ela tira Precisa. força, ela tira força. Ela Uhum. simplesmente tira a força desse masculino, né? Do homem, porque só um homem é forte, só um homem tem poder para ela, é o pai. Então Uhum. qualquer outro Uhum. homem, né? Ela não vai conseguir enxergar como essa referência, né? Porque ela tem uma referência muito forte na vida dela. Uhum. Então esses movimentos que fazem com que a gente não consiga estar diante de uma relação com o outro ou com qualquer coisa na sua vida, elas são motivadas por essas crenças, né? São motivadas por esses movimentos de modelos, de aprendizados que a gente tem Uhum. lá atrás Uhum. e que isso se tornou uma verdade. Mas é verdade de quem? Eu estou fazendo por Uhum. quem? Para quem que eu sou assim, né? Por quem que eu sou assim? Então são perguntas que a gente deve fazer sempre para poder a gente tentar compreender qual é de fato o meu lugar, né? Se eu estou no meu lugar numa relação, se eu estou no meu lugar de filha na relação com meus pais, se eu estou no lugar de homem na relação com minha companheira, se eu estou no lugar de pai na minha relação com minha filha. Então são esses movimentos que, esses trabalhos que nós propomos, de uma forma geral, facilita o campo da percepção e, Uhum. consequentemente, uma mudança de um comportamento que antes era nocivo. E como você mesmo Uhum. falou, as pessoas passam por muitos processos loucos na vida. E quando você fala, olha, existe uma possibilidade de você estar identificada de uma forma muito leal ao teu pai. Não, você é Imagina, louco! Eu nada a tenho um ver. relacionamento incrível com meu pai, o meu pai me ama, eu amo meu pai. Aí eu, aham. Porque quando a gente, né, Eu já quando a gente escutei tem, esse aham em várias não, constelações. Aham. eu só Tipo, não vou faço discutir, aham. né? Porque é matemática, sabe o que é matemática? Se você tem um foco maior em uma direção parental, né, é porque você Sim, tem uma escassez na outra direção. sim, É sim. um fato. Excesso de um lado vai gerar escassez do outro. Isso é matemática.
E é interessante, né, Luciano, porque as pessoas têm uma resistência num primeiro momento, mas é engraçado, né, comigo, e aí os meus pacientes que constelam, é igual o Luciano fala, bom, agora a Márcia tem material aí para trabalhar várias sessões, né, Luciano? Porque num primeiro momento é essa coisa do não, imagina, nada a ver. Depois, então, andei pensando bem, sabe aquele movimento, sabe aquela hora, aquela almofada, aquele personagem, aquela pessoa. Depois a ficha cai, né, Luciano? Aí a pessoa consegue materializar essa coisa do lugar dela, né? E o que é que ela está fazendo. Uma coisa que algumas pessoas já perguntam, né, de cara, e depois eu vou voltar nas perguntas, pessoal. Não estou ignorando, não, estou marcando aqui. É, por exemplo, nessa coisa da filhinha do papai, né? E aí, se ela encontra ou se apaixona, enfim, se envolve com um homem mais forte, então, que não vai passar de trator. Não rola, né, Luciano? Ela boicota, ela vai sabotar. Não vai, são dois fortes que o relacionamento não vai para frente, simplesmente não vai caminhar, né? Ela pode, é engraçado você estar falando, porque ela pode estabelecer até um vínculo afetivo com esse homem, né, mais forte, como um movimento de continuidade com aquilo que ela não consegue manter com o pai. Então, um filho e uma filha não transam com seus respectivos pais. Então, eu vou buscar, sim, às vezes, um homem mais forte para estabelecer o movimento de uma continuidade daquilo que eu tenho como referência paterna, por exemplo, de uma filhinha do papai, né? Mas é uma relação de atrito. É como se fosse assim, dois caciques numa tribo, né? Numa casa. E dois caciques não se bicam, né? Então, é um grande aprendizado. Inclusive, é uma possibilidade de crescimento muito grande quando eles reconhecem isso. A terapia ajudando a reconhecer, identificar, né, que possivelmente esse homem também tem uma mãe forte. Ou ele tem uma mãe fraca dentro da perspectiva de olhar dele, né? E encontra uma mulher forte. Mas encontra uma mulher forte que é conectada muito mais ao campo do masculino do que ao próprio feminino. Então é muita inversão, que a gente chama de inversões no campo das relações, de forma sistêmica, que geram um nível de atrapalhar de forma louca a nossa vida e as nossas histórias, né? Então, e outra coisa que você estava falando antes, uma coisa bem legal, que as emoções, elas escondem, na realidade, outras emoções mais profundas por trás, né? Quando alguém chega assim, caramba, eu não gosto de você. Aí eu observo, né? Como assim não gosta? Quando você olha para mim, o que é que você percebe? Ah, você é chato pra caramba, né? Aí eu falei, pô, caramba, eu sou chato pra caramba. Aí na mesma hora eu já desidentifico, eu jogo uma mão cataléptica, né? Já coloco, olha para cá, para minha mão. Eu já faço um movimento de desidentificação. Para quê? Para que ela possa olhar para a minha mão direita, por exemplo, que tem uma referência dentro do inconsciente dela de olhar para o pai e dizer, caramba, você é chato pra caramba, eu não dou conta de conversar com você, né? E aí quando ela olha para mim novamente, ela, o que foi que você fez? Me hipnotizou? Você, né? Né? Já não é tão chato assim? Não, você não é mais tão chato assim. O que é que aconteceu? Então, daí que cai a ficha da pessoa de que existe uma identificação muito forte dentro de uma relação, por exemplo, homem e mulher, de gestor e colaborador, de aluno com professor. Esses atritos e conflitos são metaposições que estão totalmente trocadas, né, dentro do sistema do inconsciente da pessoa, e que o outro está a serviço do sistema. Né? E isso é muito comum, tanto no filhinho da mamãe quanto no filhinho da papai. E uma característica também louca do filhinho da mamãe é que ele geralmente tem uma raiva contida muito grande. E essa raiva ele não consegue enxergar. Muitos deles enxergam, sentem, mas não expressam. Outros não conseguem enxergar. Por quê? Porque sentir raiva da mãe vai trazer um sentimento de culpa muito grande. E a cura vem justamente quando ele dá um grito. Ele coloca para fora. Acho que você já viu na constelação eu botar a galera para gritar. Né? Porque enquanto você não reconhece que você tem raiva, Sim. Né, você não consegue acessar aquilo que é essencial, que é o amor. É o amor adulto. A raiva e a culpa é um amor infantil. Né?
o filhinho da mamãe tem essa lealdade de amor infantil. A filhinha do papai também tem essa lealdade do amor infantil. E isso vai estabelecendo uma série de desarmonias e vão gerando uma série de dores, né? Ao invés de ser algo que traga paz para a relação. Positivo, né? E é bem interessante isso que você falou. Eu vou começar as perguntas aqui de baixo para cima, para fazer sentido. Mas, assim, só uma coisa que você falou aí, dessa coisa da raiva, né? Do como é difícil para as pessoas admitirem. Eu costumo dizer para os pacientes que não é um sentimento politicamente correto, né? Eu dizer que eu estou com raiva, que eu estou... Às vezes fala que estou irritado, incomodado, mas com raiva não pode, né? E aí, Luciana, até eu estava conversando com uma colega esses dias, como para alguns psicólogos na psicoterapia tradicional, é difícil trabalhar a abertura para que o paciente apresente a raiva, né? Muitas vezes fica muito no trabalho de vamos ficar calmo, não vamos ligar para isso, ou vamos passar por isso e tal. E eu estava conversando isso com uma amiga, né, numa situação específica de que um paciente que precisava viver a raiva, sentir, falar, brigar, ele precisava de um espaço para pôr aquilo para fora, para depois chegar na fase do perdão ou qualquer outra coisa onde ela queria chegar, né? Porque é muito difícil, fica aquela coisa do politicamente incorreto. Então, vamos ficar calmo, vamos perdoar, vamos deixar. É importante chegar nesse ponto, mas é fundamental validar esse sentimento, né? Quanto mais a gente abafa, pior fica, isso deve ser construído, porque a gente precisa ter muito cuidado para não retraumatizar, né? A gente tem esse cuidado muito grande. Eu sei que você tem esse cuidado muito grande. Sim. Mas as pessoas que não têm esse aspecto da psicologia, por exemplo, no campo das constelações, eu vejo muitos consteladores retraumatizando o cliente. E isso é muito comum, porque é um limiar muito grande entre psicoterapia e constelação. Né? As pessoas acabam ultrapassando a linha tênue de prática, indo para uma direção que é muito perigosa. A gente precisa ter cuidado com esse movimento de experiência. E na minha percepção de prática, de trabalho, eu não tenho como viver a luz ou o estado de consciência de uma forma leve e real se eu não passar pela sombra. A sombra ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela é a porta de entrada para a cura. Ela que traz esse movimento da ressignificação de algo. E que traz essa possibilidade da gente olhar para a mesma relação, se olhar no espelho e compreender muitas partes que estavam de alguma forma fragmentadas e que isso gerava uma série de sintomas e processos. Então, muitos profissionais têm essa característica. Ou só trabalha a sombra, ou só trabalha o aspecto positivo da história, né? E eu sei que você trabalha também juntando as duas coisas, porque são importantes as duas coisas. Porque são importantes. E quando eu não dou conta na terapia, o que eu faço? Luciana, vai para constelação. Então, vai para constelação, porque é fundamental. Eu vejo a diferença, né, Luciano? Alguém comentou aqui, né, que a vida dela mudou depois de fazer tanto a terapia quanto a constelação com você. E eu digo para ela, bem-vinda ao time, né? Porque eu e mais tantas outras pessoas... E é o que o Luciano falou, né? O Luciano sempre fica me corrigindo. Não é o Luciano Alves, é a constelação. Uma constelação bem conduzida, né, Luciano? Não é nem uma questão de bem conduzida. É muito mais a inteligência emocional do sistema da pessoa. Isso é incrível. Você sabe que a cura de uma pessoa ela vem muito pela própria força interior dela, né? O estado de consciência não é a gente que muda, a gente faz perguntas, às vezes algumas perguntas. Mas é que eu já vi umas coisas, Luciano, que bom, abafa o caso, vamos seguir aqui com as perguntas. Mas a pessoa que toma consciência muda. Mas é o cuidado, né? Eu falo dessa coisa de ser feita com a responsabilidade, muita responsabilidade, é o que você falou, levar a pessoa para um lugar de dor e fazer com que ela saia de lá também, né, Luciano? Então, às vezes a gente não adianta deixar ela lá. Pacientes que fizeram imersão ou fizeram, enfim, que não foram conduzidos de uma maneira, às vezes até porque a própria pessoa não está pronta. Mas, infelizmente, a gente vê aí que teve uma falha na forma de conduzir, né? Mas, vamos ver. Parte. A Paty estava perguntando aqui, acho que é Paty, sobre a constelação. Paty, só para a gente não tomar conta dessa live, tem uma live que ele explicou sobre a constelação.
que ela pediu para explicar como funciona. Então, depois eu vou colocar no Stories de novo, vale a pena ver. É uma hora que o Luciano está explicando. É uma pergunta que eu não sei nem responder, como é que funciona uma constelação. E aí, imagina eu, né? Eu só sei que funciona. Olha lá. Os dois, a constelação é facilitadora, a técnica, a habilidade, enfim, grande constelador, o Luciano, também acho, por cá. A Rede também confia, acho que Ismênia, é isso que falou que a vida mudou também quando tomou consciência. A Gisele pergunta assim, quando há separação, o que fazer para que os filhos vivam melhor, né? Porque alguém perguntou sobre a separação, quer ver? Vamos lá. Eu tô de baixo para cima, gente. Sou separada desde que minha filha tinha 8 anos, agora está com 24 e sinto que ela tem raiva de mim. Qual movimento... essa é uma pergunta boa, né, Luciano? Qual movimento posso fazer para melhorar a nossa relação? É muito comum, no aspecto da separação, os filhos geralmente eles ficam com a mãe, né? Isso é uma crença que precisa muitas vezes mudar. Eu sou muito a favor da guarda compartilhada, né? Ou seja, a guarda com direitos, apesar que a criança, ela pelo menos de 0 a 7 anos, é muito importante que ela esteja bebendo da fonte dessa mãe nutridora, né? Depois de 7, ela precisa ter uma perspectiva de conhecer o mundo e outro universo. E esse campo da educação tem que ser alinhado entre o homem e a mulher, né? E, consequentemente, como pai e mãe, para que isso estabeleça um movimento de manter saudável a relação com o filho. Eu acho muito engraçado quando as mulheres ou os homens chegam dizendo assim, ela não presta, ele é um miserável, ele não paga a pensão alimentícia, ela me traiu, sabe, é um jogando dinamite no outro. E aí eu deixo as crianças estabelecerem suas falas, para que elas possam gerar um movimento de colocar para fora aquilo que é o superficial, né? São fatos, muitas vezes, que acontecem de fato, né? Ou seja, são verdades que acontecem, mas aí eu pergunto no final, caramba, você sabia que metade do seu filho é ele ou ela? E que quando você diz para mim que ele ou ela é assim, 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 você está excluindo o seu filho que você diz que tanto ama? Isso é uma verdade, né? Muitos, no caso dessa pergunta, por exemplo, dessa pessoa, essa filha tem raiva dessa mãe, porque existe uma possibilidade, eu não conheço o caso, então precisaria investigar melhor, né? Mas muitas crianças, elas sentem raiva da mãe, porque a mãe, de alguma forma, tirou o pai dela. Né? Mesmo Sim. que esse homem tenha ido embora, largou ela porque traiu, enfim, não importa. Né? A gente parte para um outro aspecto que tem a ver com disponibilidade. Será que eu estava disponível como mulher ou como homem para um relacionamento afetivo, do lugar de adulto? Né? Porque senão isso pode gerar uma separação, é um fato isso. Né? E muitas meninas, há uma menina, por exemplo, que tem uma necessidade essencial de aprender com o masculino do pai, esse movimento do seu primeiro amor, né? dessa primeira emoção desenvolvida do lugar de menina na relação com esse masculino, não é com o pai, mas com o masculino como referência desse pai. Isso é muito importante. E quando isso é interrompido por algum movimento, isso gera conflito na menina, no caso dela, na menina, por exemplo. Né? E muitas mães também tomam os seus filhos para ela. Porque é uma forma de se defender, é o recurso que ela tem para se defender contra o masculino. E aí elas ficam reclamando depois que os homens não pagam pensão alimentícia. E os homens não pagam pensão alimentícia porque elas tomam os filhos para ela. E quando elas tomam os filhos para ela, eles dizem assim, bom, o filho é só meu? A mãe falando, né? É só meu filho. Aí o pai vai dizer assim, se é só filho dela, não precisa pagar pensão alimentícia. Né? Então, observa que não é através de uma simples fala como a dessa senhora, né? Que tem uma filha de 24 anos, que tem raiva dela, o quanto de possibilidades pode estar sendo vivida dentro dessa relação. Que é só uma questão de ajuste, é só uma questão de estabelecer a consciência do meu lugar. Né? Compreender que como homem e mulher houve uma separação e como pai e mãe é para o resto da vida. E que isso não vai mudar nunca.
que como pai, aquele miserável, né, está dentro da sua filha. E como pai, ou seja, aquele espermatozoide, teve sucesso. Né? Então, são pequenas crenças e modelos de aprendizado que a gente aprendeu que precisam apenas ser vistos de uma perspectiva diferente. Eu tenho certeza que quando a gente olha por esse lugar e compreende isso de uma forma adulta, não haveria tanto conflito. Exatamente. Ó, ali, a psicóloga Lia Mara está falando, né? Quando o paciente está disposto a olhar para a sua história, a constelação permite uma clareza incrível para o acompanhamento psicológico, né? Sim, sim. É sensacional. É um movimento que explica 6 meses de terapia. Sensacional, né? Eu sempre falo que uma boa sessão de constelação equivale a muitas sessões de terapia. Mas a constelação não substitui, em hipótese nenhuma, terapia, nem médico, nem medicação, porque elas podem andar juntas, né, como ferramentas e recursos que vão facilitar a mudança de comportamento, mudança de percepção do paciente, do cliente. E é excelente, né? Quando caminha junto, né, Luciano? Não tem nem o que falar, né? Ó, a Bebel Salles tinha perguntado se esse pai morre, né, ou da filhinha do papai, né? A filhinha do papai consegue casar e se relacionar? Aí o Manuel, colega que também trabalha com constelação, ele respondeu, quando o pai morre fica ainda mais perfeito, só sai da situação com ajuda mesmo, né? Que é essa lealdade, né, Luciano? Ela pode desenvolver o movimento de olhar para o masculino como... E não ver o masculino, né? Não ver. Ela não vê porque tem uma dor profunda de um luto que está conectada a esse luto, especificamente da referência do amor do pai, né? Que se interrompeu de uma hora para outra. Então, ela pode desenvolver um movimento, inclusive, de não casar. Tem muitas titias, né? Muitas titias que não casam, porque elas estão conectadas a esse movimento profundo de lealdade do pai, né? Com a função pai. A Paula falou assim, conheço algumas mulheres que são o macho da relação. Aí a Gisele pergunta, e quando a mulher tem aflorado o lado masculino? Acho até que você já respondeu essa pergunta, né, Luciana? Explicando aí bem como funciona, né? A Cá tá falando das reflexões. Esse lado masculino forte de uma mulher vem muitas vezes de uma referência de uma mãe forte ou de uma mãe que não foi forte, né? E aí eu me torno forte no lugar dela. E me tornar forte no lugar dela é para dizer para ela, é possível se defender desse masculino abusivo. Né? Então são muitas nuances e possibilidades que estão relacionadas a uma mulher ser forte. São muitas possibilidades, muitas. A Ilobato pergunta como percorrer o caminho das pedras, né? Que também você já respondeu aí na coisa do autoconhecimento, né, Luciano? De tomar consciência, né? Isso é essencial. O autoconhecimento ele vai te trazer a consciência do seu lugar. E à medida que você encontra o teu lugar, que é o pressuposto básico das constelações, que é qual é o meu lugar, né? E quando eu encontro esse lugar, é como se você visse o mundo de forma cinza. E aí você passa a ver o mundo de forma colorida. É lindo, é maravilhoso. Essa transformação é incrível, é incrível, é incrível. E é muito engraçado, Luciano, assim, ó, né, dividindo até um pouco com o pessoal, trabalhando nessa parceria, que de fato chega um momento que, ó, posso te indicar uma coisa? Vai constelar, tento explicar o que. Agora eu mando a live, né? Eu mando a live que o Luciano explica mais ou menos o que é, né, a constelação. E aí, quando vem a constelação, quando trava a terapia em algum ponto que a gente não consegue caminhar, fica ali às vezes rodando, né, em círculo, a constelação vem e ela abre tantos, né, tantos horizontes que a fluidez para o processo terapêutico, a leveza para o processo de vida concreto mesmo, dia a dia do paciente, da paciente, é incrível, né? É incrível. E é engraçado que aqui com os meus, como eu estou acompanhando de perto, os que foram para São Paulo constelar, que você também acompanhei, né? E aí começa, a coisa melhora, e eu fico, quando mesmo que você constelou? Quando mesmo que os sintomas passaram, né? Porque é de fato a tomada de consciência. Aí você normalmente pede um período, né, para a pessoa não tomar decisões, para ela não fazer nada
né, enfim, tenha que tomar uma grande decisão, fazer um grande movimento nos próximos dias. E é muito interessante. Esse período, sabe, meio de incubação, incubadora, não sei que nome a gente daria, mas esse período de maturar o que aconteceu ali é sensacional, né? No último caso, não sei se você vai lembrar, são muitos, né? Mas no último a gente pulou, inclusive, a sessão de terapia, né? Parou, vai processar isso. Uma semana de processamento disso tudo, né? Eu sempre falo, quando você faz uma constelação, dá uns 7 dias para você voltar para a terapia, você voltar mais inteiro, né? Mais integrado. Hoje de manhã eu fiz uma constelação de uma austríaca, foi traduzida, inclusive, né? A constelação online. E é o que eu chamo de filhinha do papai incubada. Incubada, né? Por quê? Porque ela sempre ouviu da mãe que o pai não prestava, que o pai era um homem que traía, era um homem que não ajudava em absolutamente nada. Mas essa lealdade de dizer para a mãe, não fale mal do meu pai, e ao mesmo tempo dizer para ela, eu não preciso escolher você ou o meu pai, porque ambos estão dentro de mim, fez com que ela a vida inteira amasse esse pai escondido. Isso é tão comum, não é, Luciano? É muito comum, gente. Então, assim, filhinha do papai incubada, porque eu não posso demonstrar o meu amor pelo meu pai, porque senão eu vou estar traindo a minha mãe, vai trazer mais dor para a minha mãe. Né? E ela desenvolveu uma depressão profunda, ela desenvolveu uma depressão profunda, estava mais ou menos há 3 meses nesse processo de depressão, e foi incrível, a mulher mudou a fisionomia, a mulher estabeleceu o movimento de começar a sorrir, ela falou assim, pô, caramba, eu tô leve pra caramba agora, sabe? Então, assim, e o mais interessante disso tudo, que não Márcia, a história do pai e da mãe que ela vive, foi justamente o princípio do afastamento que ela teve na relação com a criança dela. Ou seja, porque é difícil para muitas pessoas estabelecer um vínculo com a infância. Por quê? Porque lembrar da infância dói. Sim. Entende? Sim. E aí eu não lembro, eu simplesmente coloco debaixo do tapete. Né? E a maior dor de todas não é o fato dela não ter uma mãe disponível ou amar o pai de forma escondida, mas é ter se afastado da história da criança dela. Essa é a maior dor de todos nós. Não é outra coisa. Outra coisa é secundário. Não, quando eu tomo essa criança... Sensacional. A gente pode marcar um dia para falar sobre a criança interior, a dor da criança interior. Aqui, ó, vamos falar mesmo. Pensando um pouco nisso que você está falando, né? Quantos casos de casal que se separa e que a criança vai para aquele movimento de hoje é para ir para casa do papai e não pode dizer para a mãe que está feliz de estar com o papai. Tem que chegar em casa e não pode estar feliz. Tem que estar na mesma vibe, na mesma energia, enfim, porque senão eu vou magoar a mamãe não tá feliz e eu vou voltar feliz da casa do papai, né? Então as crianças sofrem muito nesse processo. Quanto menos maturidade, né, os adultos tiverem para lidar, pior para a criança, né? Outro tema que eu quero jogar uma bomba é aquele que você me perguntou semana passada, né? Cama compartilhada. Isso eu quero. Isso eu quero jogar uma bomba, porque tem um bocado de louco, de louca falando um bocado de coisa por aí que, sinceramente, precisa internar essa galera. Na verdade, a gente vai juntar as duas numa, então, porque acho que falar dessa criança, falar dessa cama, né? Vamos falar disso, gente. Vou jogar uma bomba nesse babado aí. Eu fico com essa cama compartilhada como terapeuta de casal e como terapeuta sexual, né? Nenhum casal chega com disfunção sexual ou com dificuldades na relação trabalhando, vindo desse movimento de cama compartilhada de uma forma saudável. Primeiro que chegaram na terapia, alguma coisa né, não tá legal. Então esse é um tema bem legal que eu quero mesmo conversar. A Fernanda pergunta assim, um menino criado só pelo pai, que não conhece a mãe, vira filhinho de papai? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Ele vai ter uma referência forte que é o pai. Né? Mas não necessariamente ele vai ser o filhinho do papai. Ele pode carregar essa dor na alma, né? Nas emoções profundas da ausência dessa função que é tão importante.
E, na verdade, é aquilo que você fala, né? Que eu já ouvi várias vezes também nos workshops, enfim. Não é porque a mãe não estava presente, a mãe morreu no parto, o pai foi embora, ou não sabe quem é o pai. Essa criança veio da união de um espermatozoide e de um óvulo. Só por aí ela já tem uma história com esse óvulo, com esse espermatozoide, né? Que Exatamente. é outro ponto que quando a gente vai trabalhar com o paciente, mas eu não conheci meu pai. Não, mas meu pai não prestava, mas não conheci. Eu não conheci e meu pai não prestava. Como é que eu sei que meu pai não prestava, né? Se eu não Enfim, conhecia. enfim, né? Deixa eu ver aqui embaixo se tem mais pergunta que o pessoal foi colocando e eu fui de cima para baixo. Alguém perguntou lá no início se uma mãe pode ter 2 filhinhos da mamãe. Ela pode ter todos. Pode ser 10, 15, não pode? Sabe aquelas patinhas que abrem as asas, aquela galinha que abre as asas e bota os filhos debaixo, né, da asa? É muito comum, eu conheço muitas mães que têm esse processo, né? É um nível de super proteção muito grande. E elas reclamam que os filhos não vão para o mundo, né? Não conseguem ter sucesso, não ganham dinheiro, estão bebendo, estão nas drogas, enfim, é louco. Eu conheço várias mães assim. Lá. Eu conheço várias mães. E elas reclamam ainda, viu? Como? Eu dou amor para aquele danado, está dizendo que eu tenho que largar, eu tenho que soltar. Ele, não, eu só rio, né? Aham, aham. E aí depois dá uma porrada, né? A Terezinha, não, gente, e o Luciano, eu brinco que quando eu crescer eu quero ser igual ele. Vem esse aham dele, aí eu, putz, agora prepara que vem, né? Nossa, a Terezinha coloca, sinto que perdi o respeito, né? É aquela da filha de 20 e poucos anos, né? Não sei. Que dó da minha filha, né? Na verdade, é o processo de autoconhecimento, de buscar, né, compreender essas histórias. Sabe uma coisa que me veio agora quando você falou isso aí? Eu perguntaria para essa senhora como foi a relação dela com o pai dela. Então, ela está colocando aqui, nunca fui filhinha do papai, mas sou forte como a minha mãe foi. Estou mudando olha isso só, em mim. olha que louco isso. Então, assim, olha como funciona o inconsciente dessa senhora. Possivelmente, é uma possibilidade, né? Assim como eu não tive um bom relacionamento com meu pai, eu não autorizo você a ter. É isso. Isso é inconsciente, não é proposital, não é por maldade, não é nada Sim. disso. Isso é mais forte do que a gente. Isso simplesmente estabelece o não dito. É por isso que a cama compartilhada tem essas histórias, né? Porque o não dito, ou o dito para um cérebro infantil, ele entende aquilo, porque ele está no módulo reptiliano, ele entende aquilo como um processo de dor, às vezes. Né? Mesmo que não se fale, mas se sinta. A criança simplesmente ela compreende o mundo no sentir primitivo, né? Do cérebro reptiliano. E aí ela vai olhar para aquilo e vai dizer assim, caramba, isso aqui é uma loucura, estou no meio de uma putaria desses dois aqui, entendeu? Dessa loucura desses dois, e simplesmente eu não posso fazer nada. Eu estou no corpinho aqui, desembalando, quero comida, blá, 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 sabe? Então é todo um processo que você, quando começa a se dar conta de que você caiu de paraquedas, e esse paraquedas não abriu, e que você espatifou a cara no campo da vida, né? E ou você tem 2 caminhos, ou você adultece, ou você se mantenha leal. E adoece, isso vai gerar né, adoecimento. Vai gerar adoecimento. Adoece. Só tem 2 comigo. O Manuel está falando que é sempre bom ouvir o Luciano. Também sou fã. É o Manuca lá de Sorocaba? É o Manuel Cruz. Meu amigo, gente boa. Olha lá. Lindo, um abraço para você, queridão. Kátia, prazer também. Kátia está aqui também de Campinas, Regi lá de Limeira. Só gente linda. Olha lá. A Lu está perguntando quando vai ter outra constelação online. É só a gente marcar. O Luciano topa tudo, né, Luciano? A gente marca, reserva a gente faz, né? Que foi sensacional também. Nossa, quanta coisa veio depois daquele grupo feminino também, onde você fez as constelações. Legal. Foi muito legal. Olha o Manu aí, Manuel Cruz, constelador. Ótimo constelador lá em Sorocaba. Você que mora em Sorocaba, vai lá constelar com o Manu, que ele é incrível, Manuel. Aí o Manuel Cruz. O Manuel tá pertinho, então. Aqui tá Sorocaba. É muito gente boa, alma linda.
Olha lá, eu conheci o Luciano em Sorocaba, viu, Manuel? Foi? A Terezinha tá falando que caiu a ficha dela, viu, Luciano? Ela é a incubada, filhinha do papai. Ó, essa tá processando muita coisa aí, hein, Terezinha? Respira, viu? A Regi tá falando, por favor, live de criança interior. Nós vamos fazer, Regi, olha lá, Vamos já tá fazer. combinado, né? Olha lá, todo mundo pedindo, a Paty também, pode deixar que nós vamos fazer. A Cá tá falando, ser pai e mãe é condição biológica, excluir pai e mãe é excluir o próprio filho, né? Ela que é de Campinas, que você falou? Quem? Ou não? É a Cá? A A Cá, Cá? advogada. Isso, é de Campinas, Sistêmica, ela. ela. É uma advogada sistêmica, parceira lá de Campinas. Olha lá, que legal. Prazer, viu, Ela Cá? faz advocacia sistêmica também. Olha lá. A Paty está colocando, eu não lembro de quase nada da minha infância. Me vi nisso que o Luciano falou, né? A Isa, acho que é Isa, It, Aline, enfim. Faz sentido ser filhinha do pai e, ao mesmo tempo, sentir ranço desse pai, raiva ou ranço desse pai, Luciano? Sim, sim. Total, né? É um misto de emoções, na realidade, né? Eu sou filhinha do papai, mas, ao mesmo tempo, eu tenho raiva de estar naquele lugar. Uhum. Né? Sim. Isso gera, inclusive, muitas possibilidades de assédio, né? De abuso, por esse campo de Sim. experiência. Né? Então é uma coisa que eu não vou nem tocar, porque senão vai longe, colocar, né? vai colocar lenha na fogueira agora aqui. Manuel, a gente precisa mesmo, ó, se conhecer. Eu tô adorando essa coisa da rede social, que eu tinha tanto preconceito, mas eu conheci tanta gente, tanto profissional, né? Super legal. Tô amando. A Cris pergunta, ela perguntou lá no comecinho e eu deixei para perguntar agora, e ela tá com medo da gente esquecer, perguntou de novo do refluxo, se tem alguma relação com refluxo gastroesofágico. Porque você falou lá no início das doenças. O filhinho né? da mamãe ele tem uma característica de ter disfunções gastrointestinais, né? E o refluxo é um movimento de exclusão das emoções da mãe. O filhinho da mamãe tem uma característica muito grande de gerar refluxo com esofagite, por exemplo, né? Tem um afrouxamento, que é uma hérnia chamada hérnia de hiato, que liga o esôfago ao estômago. O alimento, ele, ao invés de ser processado pelo estômago, ele volta, ascende, né, de volta e vem com o ácido do estômago, queima todo o esôfago. Então, a gastrite junto com o refluxo são processos relacionados a uma característica muito grande, tanto do filhinho do papai quanto da filhinha da mamãe. A filhinha da mamãe tem um agravante que ela tem um nível de ansiedade muito grande, junto com o processo. E o filhinho perdão, a filhinha do papai, né? E o filhinho da mamãe, ele tem um agravante ainda mais sério, que é depressão. Tem uma característica muito grande a depressão. E o botar para fora de volta a comida é uma exclusão daquilo que eu não aceito das emoções da minha mãe. Né? Então, por exemplo, a gastrite é uma doença que diz que eu olho para minha mãe, eu olho para essa mulher e não vejo ela reagindo contra o meu pai. Ela não consegue pegar o meu pai, ou o masculino, dar 2 porradas na cara e dizer, eu estou aqui, me respeite. E aí a galera vai desenvolver gastrite, calor no estômago. Né? E o refluxo é o retorno da exclusão das emoções da mãe. Então, são possibilidades que a gente percebe muito dentro dessa característica de ser filhinho da mamãe e filhinho do papai, e também na parte de sintomas e doenças. Olá, a Paula colocou de novo, tô lascada. Paula, você e toda a torcida de todo o time, tá, Paula? Bem-vinda ao time. Bom, gente, invistam aí em terapia, constelação familiar, vamos conhecer, né, as nossas histórias, vamos validar esses sentimentos, olhar, como o Luciano sempre fala, tomar consciência, né, que é a melhor forma para a gente se curar disso. Né? A Mari Prioto está perguntando se eu faço curso de constelação somente presencial. Mari, eu só faço curso de formação de constelação para formar consteladores, né, formar multiplicadores presencial. Eu não acredito em formação online. Para mim é perda de tempo, perda de energia. A gente já tem um processo muito depreciativo do campo das constelações, onde você vê aí muitas pessoas oferecendo curso online, oferecendo cursos de um final de semana, cursos de 5 dias de constelação,
e você sai com um papel na mão dizendo que é constelador. Então isso para mim é um crime, é um processo de muita irresponsabilidade de quem oferece esse movimento para multiplicar, né, consteladores. Para mim isso tem que ser revisto, porque eu não acredito nesse formato online, é uma guerra muito grande com o pessoal que trabalha comigo, por exemplo. Por que você não faz constelação online? Você vai ganhar dinheiro pra caramba, blá, blá, blá. Eu falo, eu não quero ganhar dinheiro dessa forma. Né? Eu estou pensando em fazer um curso online para pessoas que não conhecem constelação e querem fazer atendimento online. Então, mas mesmo assim vai ter uma carga horária muito grande, para que você possa gerar um processo de aprender de fato a primeiro olhar para o seu sistema e, consequentemente, para o sistema de alguém. Né? Então, eu não acredito em constelação, ou seja, formação para consteladores que não seja presencial. Tá? Eu estou muito triste com o que está acontecendo com o campo das constelações no Brasil, e no Brasil especificamente, né? Porque em outros lugares não tem essa dinâmica do que está acontecendo. Eu tenho muitas restrições, eu bato muito forte, independente de quem seja que traz essa possibilidade de curso semipresencial ou online, eu simplesmente não sou fã disso, não é a minha praia, porque eu compreendo que as constelações é algo muito vivencial, muito visceral, e você precisa estar aprendendo no teu corpo, e a única forma de aprendizado não é cognitiva. Primeiro você aprende no corpo, para depois aprender a parte cognitiva, a parte teórica do processo. Fora isso, amiga, você está perdendo o seu tempo, sua energia, seu dinheiro. Ô, Luciano, lá atrás, quando eu falei que, né, o estrago que eu vejo acontecer com algumas pessoas que vão constelar em algumas situações, vem aí desse curso de 5 encontros, 2 finais de semana, sai com um papel, estou pronto para constelar. Não tem formação, nem psicologia, nem psiquiatria, nem nada, e faz o curso e bota o pessoal para constelar. O estrago é grande, né? As pessoas acham que, Márcia, fazer constelação é algo assim. Não. Se você pegar a história, a biografia do Hellinger, você vai ver que o Hellinger passou pela análise transacional do Eric Berne, passou pela terapia sistêmica familiar da Virginia Satir, passou pela psicanálise de Freud, passou pelo psicodrama de Moreno, passou pela filosofia de Marty Buber, passou por várias outras possibilidades terapêuticas. Inclusive ele ensinou a análise transacional durante muito tempo, né? Ele aprendeu sobre esculturas vivas. Então foram muito, a PNL, foram muitas as escolas que o Hellinger passou, né? Quando a gente fala com... Eu antes de conhecer constelação, eu aprendi em muitas outras escolas. Mas isso também não quer dizer que você vai se tornar um bom facilitador, ok? Porque eu sei que existem bons facilitadores que não têm nenhum curso de psicologia e que são ótimos, porque reconhecem o seu lugar, sabe até onde pode ir especificamente. Isso é algo que tem a ver com respeito à própria história e respeito ao outro como campo de referência, né? Então é importante que a gente possa ter esse princípio de consciência quando a gente estabelece esse movimento de comunicação, porque o Hellinger passou por muitas escolas. E fazer constelação não é assim, né? Não é algo que, vamos lá, vamos constelar e oba-oba, né? E seja o que Deus quiser. Então, o que eu vejo, por exemplo, de pessoas que chegam para mim, que passaram por consteladores e que simplesmente gerou um processo de retraumatizar algo, e as pessoas não têm... muita gente, você não tem noção. A terceira maior queixa hoje do Conselho Federal de Psicologia no Brasil é de pessoas que passaram por constelador, porque as pessoas acham que constelador é psicólogo, e não é. Não é. Não é. Exatamente. Entende? Uma coisa é diferente da outra, as formações são diferentes. São processos diferentes, né? E eu sempre digo assim, o Hellinger, na sua sapiência, digamos assim, ele chegou e disse assim, olha, as constelações não é um processo psicoterapêutico. As constelações é uma filosofia de vida, vamos dizer assim, né? Eu sei que para mim, dentro da minha perspectiva como neuropsicólogo, uma parte minha olha para as constelações dentro desse olhar psicoterapêutico, né? Psicoterapia breve, nesse campo da experiência. Mas eu estudei para isso, né?
Então, se você não tem esse conhecimento, não faça aquilo que você não conhece, porque é uma questão de consciência e respeito, né? E porque a constelação hoje em dia virou banana na feira, né? Banana madura, banana podre e banana verde. Qual que Vem você quer daí a comprar? minha, é, Qual que você quer vem comprar? daí a minha É, restrição, né? A minha resistência de é mais barato, né? é É, é, louco. Você é passa, louco. eu passei 5 anos numa faculdade, Uhum, 4 anos numa, 5 anos na outra, é, mestrado, 8 pós-graduações, curso de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E de repente o cara faz um cursinho lá de um final de semana, 2 finais de semana, dois. 3 dias, sai com certificado de constelação individual. E eu falei, Uhum, caramba, uhum, né? uhum. Mas ok, tá como Mas, tá, né? vamos fazer a Mas, nossa né? parte. Mas eu, Depois a eu, eu gente. meto o pau, tá? Eu meto o Tá. pau. Porque Ô, para mim Luciano, isso tem que é, ser. Tem que deixar vivenciado, né? claro Tem que isso. ser presencial, né? É. Viu? Ó, a nossa hora aqui já explodiu, já são 20 para as 10, Verdade. com certeza a gente, né, passa. Eu Estou vendo queria só aqui o antes de René, fechar. o Family Constellation, o René. É, Ele viveu muito tempo com o Helling, traduzindo o Helling aqui no Brasil. O uhum, René também faz parte como professor do nosso instituto lá. O René ensina também em outros institutos. É um professor incrível, com conhecimento incrível, aqui de São Paulo, é psicólogo também. olá. Tem uma base sistêmica incrível. Um abraço, René, também para você. Uhum. A Mari está fazendo uma pergunta que acho que o Sim. Luciano já respondeu aí. Gente, eu vou deixar gravado para quem chegou depois, pegar lá do início, tá? Ela pergunta: a filhinha do papai tem dificuldade de aceitar o companheiro se ele for diferente do pai, né? Para quem quer saber um pouquinho mais sobre a constelação, tem a outra live que eu fiz com o Luciano também. Tem como que tá lá? O seu é Instituto Luciano Alves? Instituto Luciano Alves. Ah, para quem, né, não conhece ainda o Insta do Luciano, tem sempre muito conteúdo. O Luciano tá sempre nas lives. Toda vez que eu vejo que o Luciano tá ao vivo, eu dou uma entradinha, nem que seja para ficar um pouquinho. A gente aprende Inclusive muito. amanhã à noite, às 8 horas, 8 e 5, eu acho, 8 e 5, vou É, fazer uma live. é. Falar Qual o um tema pouco amanhã? amanhã são as principais temáticas que são buscadas na constelação, né? Ou seja, existe Uhum. uma febre, por Faz as exemplo, para queixas. relacionamento afetivo. Uhum. Relacionamento afetivo é muito mais buscado do que temas como saúde e doença, que lida com vida e Dinheiro. morte, por exemplo, né? Dinheiro, prosperidade. Então, eu vou falar um pouco sobre essas dinâmicas diversas, Uhum. essas temáticas que são buscadas dentro do campo das constelações. No Elas. dia 21, que é o próximo. Não, final de semana agora, 21 é domingo, né? 21 é domingo. 20, sábado, 21 domingo. 21, domingo, às 15 horas, eu vou fazer um workshop que Uhum. começa às 15 horas e vai até às 18 horas, e vou falar sobre o tema auto-boicote. É um ato Ah, de amor. Eu chamo auto-boicote como um ato de amor, né? Então a gente vai fazer uma série de exercícios e vai compreender melhor aquilo que faz a gente não seguir o fluxo da vida, né? Como algo orgânico. Por que a gente se depara com situações onde a gente sabe que tem um potencial muito grande, mas de repente a gente paralisa, sabota. né? Então, Sabota, né, por quem Luciano? eu estou parando? Então, é um tema que se chama auto-boicote, é um workshop que vai ser no próximo domingo, às 15 horas, tá? Você encontra mais informações aí na página do No seu Instituto, Insta. Instituto Luciano Alves. Tá? Gente, ó, recomendo todos eles, todos, todos, todos. Meu nome tá lá na lista, de vez em quando é a Carmen que manda mensagem A Carmen que pra manda gente. mensagem. Ela que vai atualizando, né? Eu tô contando os dias para tudo isso passar para a gente começar. Tô bem animada. Luciano, fica aqui então minha gratidão por mais essa 1 hora e pouco de conversa. Eu sei que, gente, o tema é riquíssimo, a gente quer falar muito mais de muitas outras coisas, né? Fico alerta, ninguém vai sair daqui desse bate-papo hoje resolvendo, né, Luciano? Saindo desse lugar e fazendo movimento sozinho para outros lugares. A gente começa a refletir, tomar consciência de algumas coisas, mas em muitos momentos a gente vai precisar do auxílio para fazer. Então, não sintam-se frustrados. Ah, agora eu entendi, eu tenho que mudar isso. Não é fácil mudar sozinho, né? Tempo de processo de autoconhecimento. E aí fica aqui, ó, nosso combinado para falar sobre essas crianças e sobre essa cama compartilhada que deixa a gente de cabelos Eu em pé. vou meter pau nessa galera pós-puerpério, sabe? Nossa, Luciano, É você não tem muita noção de loucura quantos essa galera perguntam. high-tech de agora, né?
É. Você não sabe, assim, você sabe, né, Luciane? Você trabalhou com clínica também. Quantos casais eu recebo para terapia de casal e que quando a gente vai avaliar o caso e entender quando que os problemas começaram, muitas vezes vem a partir da chegada dos filhos, com essa mudança de lugar, de papel, enfim, né? Tem muita coisa aí para a gente conversar. Então, quando eu escuto essas orientações do, eu levanto a bandeira da cama compartilhada. Agora na internet a gente vê as camas que são enormes, né? Para caber papagaio, periquito, filho, todo mundo. Eu fico muito, muito, muito assustada, né? Por conta de todas aquelas questões, eu acho que em algum momento do nosso bate-papo você também comentou, foi em algum workshop, aquela preocupação do pai que pode ter uma ereção noturna, a criança está ali no meio, né? São muitas coisas, muitos históricos de abuso que, na verdade, nem aconteceram. Abuso, foi né? foi uma sensação de um grito de prazer da mãe, que é muitas vezes caracterizado como um aspecto primitivo do perigo. Sim. Né? E muitas meninas, por exemplo, desenvolvem a ideia de que passou por um abuso. E é uma fala totalmente não conexa, porque ao mesmo tempo que ela diz que passou por um abuso, tem um amor muito grande pelo pai. Então, olha, é muita loucura. O conflito. Exatamente. E isso, disfunção sexual na certa. Exatamente. Né? Exatamente. O que a gente encontra de vaginismo, de dificuldade com orgasmo, enfim, né, Luciano? Então, nós vamos falar disso. Eu, assim, super, super, super agradeço a sua disponibilidade de sempre. Depois a gente combina a data e conta para o pessoal aí quando que a gente vai jogar a bomba, então, com relação a esse... Vamos sim, vamos marcar tipo uma live por mês, tá ótimo. A gente vai falando, vai ser 12 lives durante um ano aí, uma por mês. Você eu faço tranquilo mesmo. Então, para mim, fechou. Depois a gente fecha a agenda lá e deixa marcadinho. Tranquilidade. Luciano, super obrigado. O pessoal que ficou aí, do começo ao fim, obrigado. Prazer em conhecer o pessoal que eu não conhecia, são os seguidores e os alunos, enfim, o povo, né, lá do Luciano, que eu sei que se trabalha com o Luciano, trabalha muito bem também. Então, depois eu quero conhecer o pessoal que você falou que está aqui perto também, viu, Luciano? Acho que é o Manuel, né, que você falou que está em Sorocaba. Manuca. Reginaldo você conhece, né? Não conheço. O Regi, não conhece o Regi? Eu acho que não. Precisa conhecer o Regi também, lá de Limeira. O Regi também é professor lá do Instituto da gente, é um cara incrível também. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada pela participação de vocês. Luciano, boa noite, bom descanso aí. Boa noite, gratidão. Gratidão a você pelo convite, gratidão a todas as pessoas que participaram. E vamos que vamos, não desanima não, gente, porque tem luz no final do túnel, tem solução para esses aspectos, é só você dizer um sim. Esse sim é um sim interno para que você possa estabelecer um movimento de fazer o melhor por você. Então, vai tomando um pouco de vacina de autodesenvolvimento hoje, um pouco amanhã, muda de braço, toma na nádega, mas não deixa de fazer esse movimento de autodesenvolvimento, porque ele é incrível, vai fazer toda a diferença em sua vida, tá? Um beijo no coração de vocês, gratidão. Fica com Deus. Obrigado. Gente, boa noite, viu? Um beijão.